Eu agi do Espaço Energia Vital. Hoje teve gente que já me viu desde de manhã, 7h30 da manhã. Já praticamos yoga, fizemos uma meditação. Depois eu ensinei mais algumas coisas aqui na cozinha. Então, pode ser que teve gente que já me viu, está me vendo de novo, porque mesmo sendo feriado, toda quinta-feira, a não ser que seja algo muito excepcional, estaremos aqui para conversar mais sobre o promover saúde natural e sobre o que é uma mentora de qualidade de vida. Querida, tudo bem? Eu fiquei tão feliz hoje com o que você me falou e nós precisamos conversar mais. Mas eu queria falar hoje para vocês, já que é dia das crianças, falar sobre um kit. Que quem já foi criança um dia precisa ter um kit desse. Não é só quem tem criança, que é o Kit Kids. Para vocês terem uma ideia, esse é o que fica aqui em casa. Fora que eu tenho alguns rolãozinhos soltos por ali. E eu tenho um desse lá no Espaço Energia Vital. E eu uso muito. E eu gostaria de explicar para as pessoas o porquê é muito legal a gente ter um kit desse. E eu não tenho criança em casa. E eu quero deixar bem claro que esse kit, apesar de ter o nome Kids, não é que só criança pode usar e deve usar. Todo mundo deve usar, porque ele foi feito pensando especialmente nas crianças, porque cada rolãozinho desse tem a concentração específica de óleo essencial que uma criança pode usar seguramente. E a doTERRA pede o tempo todo para que a gente dê autonomia para as pessoas. Eu coloquei até a minha camisetinha de abelha, porque a abelha colabora. Nós estamos aqui para colaborar, para dar informação, para que as pessoas tenham essa informação, porque informação é poder, ninguém tira de você. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada óleo e como eu gosto de estar usando esses rolãozinhos, e você vai entender o porquê eu tenho. E ele fica aqui ao lado do meu sofá, enquanto eu estou ali relaxando, assistindo o meu seriado, eu vou usando os meus rolãozinhos. E por que a gente fala muito sobre a autonomia? Porque nós queremos cabecinhas pensantes. Quando você pensa, você tem os raciocínios, boa noite. Você tem mais liberdade, porque de repente pode ser que naquele momento você não tenha determinado óleo ou determinado rolon, mas você sabe o qual você pode usar no lugar. Então eu não gosto de receitinha de bolo, eu não gosto de dar coisinhas prontas, porque a gente precisa usar a cabecinha. A cabecinha foi feita para a gente usar. Mas eu acho tão legal que eles fizeram no Kit Kids essas fichinhas. E essa fichinha e essa tampinha só vem quando você compra o kit assim, na bolsinha. Ficou tudo inha. Por quê? Porque você pode comprar todos os rolãozinhos separados, mas ele vai sair mais caro se você somar todos os rolãozinhos. E para vocês terem uma ideia, o Kit Kids ele era feito de 6 rolões e agora ele está com 7 rolões e eles não subiram o preço quando eles aumentaram os rolões. Então hoje, se você comprar os rolãozinhos separados, vai sair ainda mais caro, tá bom? E se você dividir o valor do kit, que aqui eu não vim falar preço, não vim para vender, eu vim para ensinar. Mas eu só quero que as pessoas entendam que se você dividir o valor do kit pelo 7 rolões, você vai ver que sai muito mais em conta, ok? E como eu estava falando, tem essas fichinhas aqui. E eles fizeram essas fichinhas, que tem aqui, ó, é tudo autoexplicativo, modo de usar. E aí, ele fez na cor que é a tampinha e que é o rótulo, ele fez aqui a cor do cartãozinho, para que a criança tenha autonomia para entender
Quando ela estiver sentindo-se de determinada forma, ela vai usar o rolãozinho amarelo. Então, você dá educação, por exemplo, esse aqui está escrito. Thinker é o mix da atenção. Daí atrás vem escrito aqui. Quando for a hora de usar a criatividade ou estudar, aplique doTERRA Thinker na nuca para um ambiente que promove um senso de calma e clareza. Você não precisa usar essas palavras para a criança, mas você vai explicar para ela, olha, quando eu vou estudar, quando eu quero usar minha criatividade, é esse aqui que você vai usar. Então, olha que lindo, a doTERRA está ensinando cabecinhas pensantes para as crianças terem autonomia. E eu acho muito legal que eles fizeram esse mosquetãozinho aqui, porque você pode colocar na mochila, na alça da mochila da criança e ela leva para onde ela quiser. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho como eu uso meu Kit Kids, porque eu sou Kids, você é Kids, todo mundo, a gente já foi criança. E por falar nisso, eu acredito que no Dia das Crianças é mais importante do que nunca a gente cuidar da nossa criança, porque geralmente são as coisas da nossa criança ferida que fazem com que hoje a gente seja um adulto um pouquinho mais complexo. Então, quando a gente acolhe a nossa criança interior, quando a gente brinca, quando a gente tem a criatividade de uma criança, dá qualquer coisa uma criança, dá uma caixa vazia, ela vai brincar, porque ela não é vedada, encaixotada como nós acabamos sendo. Então, quanto mais você puder resgatar a sua criança, melhor. E não significa que isso aqui é o que vai resgatar a sua criança. Assim como não significa que você só de usar isso aqui, por exemplo, que é o Thinker, que é o da emoção, que é o da criatividade, você vai ficar super criativo. Porque existe a construção da saúde, que eu sempre falei isso, não vou deixar de falar. Então, não adianta, por exemplo, você usar esse aqui, que ele ajuda na nossa imunidade, mas você dorme mal, você não bebe água o suficiente, você não pratica atividade física, você não cuida da sua higiene mental. Então, por favor, entendam que o óleo essencial é uma ferramenta maravilhosa, mas que o seu processo de saúde é uma construção e envolve inúmeros fatores para que seja uma boa construção, ok? E outra coisa que eu gostaria de falar, que às vezes me inquieta um pouco, que eu já vi várias pessoas que fazem uma tabelinha. Ah, esse aqui está no lugar, por exemplo, tem gente que fala, esse aqui está no lugar do On Guard. Gente, não tem como estar no lugar do On Guard, porque o design químico que está aqui é totalmente diferente do que está no On Guard. Por exemplo, o On Guard, eu, por exemplo, uso o On Guard Plus. E você, se quer investir na sua construção da saúde, invista no On Guard Plus. Mas o On Guard da garrafinha, ele tem cravo, canela, alecrim e eucalipto, certo? E aí eu fiz questão de pegar aqui no app o que tem no, por exemplo, no Stronger, que tem lícia, tem olíbano, tem cedro e tem rosa. Concorda comigo que não tem nada a ver um óleo com o outro? Por isso que um óleo complementa o outro. E aí eu vou começar a estar falando do Stronger, que eu adoro e que eu uso bastante. Ó, esse aqui já tá bem no finalzinho, porque ele é para me dar força. Mas principalmente eu gosto muito de pensar quando eu uso o Kit Kids para a parte emocional. Eu fiz uma aula que ficou muito legal e se você quiser você pode me pedir que eu mando para você, mas se você procurar no meu YouTube, tá assim, ferramenta poderosa para usar com crianças, que é uma aula do Kit Kids, que lá eu falo certinho todos os óleos que tem dentro de cada rolãozinho, para as pessoas entenderem o raciocínio e a farmacologia desses óleos essenciais. Boa noite! Mas aqui eu vou então abordar e falar mais sobre a parte energética, a parte emocional dos óleos.
Então, por que o meu Stronger tá no finalzinho? Porque ele é um óleo que ele tem rosa. Rosa, o óleo essencial de rosas, é um dos óleos essenciais que tem maior poder vibratório. E nós somos boa noite. E nós somos seres ressonantes e vibracionais. E a gente é ressonante porque aquilo que está perto de mim, o que eu estou vibrando são as coisas que eu vou atrair para mim. Então, quando eu uso o Rolonzinho Stronger, que eu sei que aqui tem o óleo de rosa, que aumenta a minha frequência, a minha vibração, eu estou usando pensando nesse efeito. Mas como eu sei que aqui tem o cedro, e eu sei que o cedro tem a capacidade de liberar GABA no meu organismo. E GABA, gente, é um neurotransmissor poderosíssimo para me trazer para um estado de calma. E quando eu estou num estado de calma, as minhas células vão estar num estado de calma. E lembra que eu falei semana passada que quando a gente tem um pensamento negativo, eu afeto negativamente as minhas células. Isso foi uma professora de bioquímica que explicou e ela falou que isso é uma reação química. Então eu estou fazendo o caminho contrário e positivo para isso. Portanto, quando eu pego o meu Rolonzinho Stronger e passo, por exemplo, no meio do peito e faço assim que eu estou estimulando o meu timo, não só eu estou trazendo a frequência do óleo essencial que está aqui e que eu sei que tem o óleo de rosa para elevar o meu padrão vibratório, mas também eu estou dando a química natural do cedro para me acalmar, para me trazer tranquilidade, para me trazer estabilidade e todos os outros óleos. Gi, quais os melhores lugares para a gente aplicar óleos essenciais? Nas nossas zonas pulsantes. Zonas pulsantes, aqui, que é essa linha, que inclusive isso aqui na China a gente aprende, chama-se linha da calma. Outras zonas pulsantes atrás da orelha. Outra zona pulsante atrás do meu pescoço, na nuca. Outras zonas pulsantes dentro do joelho. Outras zonas pulsantes dentro do cotovelo. Então eu vou estar falando para vocês outras formas que eu uso os óleos do Kit Kids para você entender o quanto que é uma ferramenta versátil. Eu já falei de Stronger, depois você vai lá e faz um resuminho e anota no seu caderno da saúde, porque eu falei na aula de hoje de manhã que quando a gente anota e principalmente quando a gente compartilha as coisas, a gente aprende mais o conhecimento. E aí o Thinker, o nome dele já fala, é o pensar. Então, quando eu quero trabalhar a minha frequência em tudo relacionado a pensamento, a criatividade, a atenção, é o olhinho que eu vou usar. E se eu quero para minha mente, qual que é o melhor lugar para usar? Na região da testa, nas têmporas e aqui na linha do meio da cabeça. Posso também todos os rolonzinhos aplicar um pouquinho na palma das mãos. E aí eu pego, esfrego, faço uma conchinha aí, inalo. E é importante, eu adoro quando eu aplico na testa, eu faço isso aqui. E é importante, quando a gente faz essa inalação, fazer a inalação consciente, que é, deixa eu prestar atenção, deixa eu trazer essa energia para mim, porque o óleo essencial é também uma energia, e nós estamos trazendo um padrão de energia para atuar no nosso campo energético também, e automaticamente eu vou elevar. Então, já falamos do Stronger, já falamos do Thinker. E aí, eu vou falar do Brave. O Brave, se ele tem uma corzinha laranja, é muito inteligente as coisas da doTERRA. O nome já fala Brave, a gente já lembra de força, de bravura. Mas se ele tem laranja é porque ele vai ter olhos de laranja. E a gente sabe
que todos os cítricos, como eu falo sempre, é sol na garrafinha. E todos os cítricos têm um D-limoneno que faz com que a gente tenha mais dopamina circulando pelo nosso corpo. E a dopamina é um neurotransmissor que me deixa extremamente bem, feliz, relaxada. Então, quando eu uso o Brave, que é o rolão da bravura, eu uso para situações que eu preciso essa dose de coragem. Então, em situações mais difíceis, que, por exemplo, eu tenho que ter uma conversa difícil com alguém, ou uma situação que eu estou... Outro dia eu fui fazer um tratamento de canal no dente. Não é legal. E eu usei isso aqui para me dar bravura, para eu conseguir passar melhor por essa situação. Então, é esse que a gente usa o Brave. E aí, eu quero que vocês entendam a importância da gente estar educando as nossas crianças. E eu queria aproveitar para falar que eu lembrei de um videozinho que eu vi uma vez que a doTERRA lá dos Estados Unidos fez, falando do Kit Kids, que mostrava uma criança que quando ela chegava na escola, tinha uma turminha que era liderada por um menino que fazia bullying com ela. E aí, toda a situação, você vê a criança pegando um olhinho do Kit Kids e você vai falar assim, nossa, acho que ele tá pegando o Brave, que ele vai lá brigar com esse menininho, porque você fica com raiva daquele menininho. E é uma coisa tão linda, porque esse menininho, que é o que sofria bullying, ele chega com um olhinho desse aqui para o menino que fazia bullying com ele. Porque o menino teve a leitura de que pessoas feridas ferem pessoas. Então, ao invés dele ficar forte e bravo para brigar, ele trouxe calma para o amiguinho dele. E isso a gente tem essa possibilidade quando a gente vai trabalhando a nossa sintonia fina. E quando a gente usa moduladores frequenciais e óleos essenciais, nós estamos fazendo isso. Então, estimulem as suas crianças a usarem óleos essenciais. Use óleos essenciais, porque os óleos essenciais, junto com moduladores frequenciais, junto com a sua construção da saúde, vai fazer diferença, inclusive para você ter a outra percepção do mundo. Então, eu já falei do Stronger, já falei do Thinker e já falei do Brave. E o Brave, gente, aonde eu uso quando eu preciso ter coragem? Eu adoro usar no meu umbigo e na região abaixo do umbigo. E se você não sabe, o chakra, que lá no Ayurveda a gente aprende sobre chakra, o segundo chakra é da cor laranja. O nosso primeiro chakra é da cor vermelha. Então, você pode passar ele na base da sua coluna. E as mães devem passar esse olhinho na coluna das crianças e na sola dos pés antes deles irem para a rua e para a vida, porque eles estarão mais protegidos. E o Brave, como eu quero que ele me traga mais força, bravura, coragem, eu gosto de usar 4 dedos abaixo do umbigo. Também faço inalação consciente e posso aplicar nessa linha pulsante, mas você vai entender o porquê que eu não apliquei nada aqui. E aí eu quero falar para vocês do olhinho Calmer. Se ele é roxinho, parece azul, ó, mas de perto você vê que é roxinho. Outra coisa muito interessante, tem um simbolinho de cérebro. Então significa que esse olhinho ajuda muito na questão mental. Esse aqui tem um simbolinho de coração, atua muito na parte emocional. E esse aqui tem um simbolinho de corpinho, então ele ajuda muito no físico. Tá tudo explicadinho? É só a gente se dedicar para ler e para entender. Então voltemos para o Calmer. O Calmer é para acalmar o meu cérebro, aqui o meu cérebro. Então se eu estou agitada, se eu sei que aconteceu alguma coisa que me deixou ansiosa,
E às vezes a gente fala, me deixou excitado, e as pessoas entendem às vezes o excitado de uma forma pejorativa, mas o excitado se acabou de acontecer uma coisa muito legal, a gente vai ficar excitado, né? E eu consigo acalmar essa excitação com o calmer. E aonde daí eu uso o calmer? Na linha da calma, que você aprendeu, que é nesta linha aqui. E aí eu passo assim, posso esfregar assim, posso passar ali também na minha nuca, posso passar o calmer atrás da minha orelha, que é uma área que vai receber. Tem um pontinho, vou contar um segredo para vocês, bem aqui atrás da orelha, ó, que é um pontinho que ele acalma demais, que a gente usa inclusive quando a gente quer que ela pare de fumar e ela quer parar de fumar, a gente coloca ali um pontinho muito especial. Então, você aplicar o calmer nessas áreas vai trazer calma para você. E se tá no cérebro, que é pra gente acalmar o cérebro, onde mais eu posso aplicar? Aqui, na região das têmporas, bem na região da cabeça. E daí, se você quer entender quais os olhos que tem aqui, você me pede a aula ou você vai lá no YouTube. Ou você abre o app e vai vendo quais os olhos tem. Para você entender que esta química aqui é totalmente diferente, por exemplo, da química do Serenity. O Serenity traz uma informação, tem um design químico, o Calmer tem outro. Mas eu adoro usar o Calmer para quando eu preciso de situações de acalmar os meus pensamentos. E aí, eu vou mostrar para vocês, já falamos de 4, estão faltando 3, o Resquare. O Resquare, gente, eu adoro quando eu estou sentindo as minhas pernas cansadas, se eu pedalei muito, ou aquele dia que eu fiquei muito tempo de pé, eu sinto as pernas cansadas, eu aplico na perna mesmo, em cima da região da canela, ao lado da canela, e tira com a mão essa sensação de canseira. Ele, o nome já fala, rescue, é resgate. Então, sabe aquela criança que ela tá cansada, ela tá tão exausta que ela fica chatinha? Esse óleo é perfeito para você aplicar na sola dos pés, na região da coluna, na região da nuca, atrás do pescoço e na região da testa também. Eu adoro, mas pega essa dica de quando você tiver com as pernas cansadas, use o Calmer. E se você tiver uma criança que você vê que ela tá birrenta, porque ela ficou cansada, e as crianças são assim, e a gente também é assim, mas a gente sabe que precisa se controlar. Então, use isso e tudo que for de sensação de resgate, assim como tem o floral rescue, né? É o rescue, esse é o rescue, é o resgate. Então, você vê que tá estressado, tá demasiado, tá puxado, aquela pessoa tá cansada e você tá cansado, esse é o rolãozinho certo para você usar. E se você tiver as pernas cansadas, use esse aqui que vai te ajudar demais. Esse aqui, gente, eu adoro, o Steady. O Steady, ele é o óleo da pirraça. Para crianças que estão pirracentas, não tem coisa melhor. Mas é claro, não adianta você pegar uma criança que ela está sem educação, porque o adulto não o educou, e você simplesmente besuntar óleo e não trabalhar a educação emocional dessas crianças. Então presta atenção nisso também. Mas o Steady, eu uso ele quando eu vejo que eu estou sendo teimosa de não estar entendendo os avisos que a vida me dá. A vida nos dá desafios e avisos o tempo todo. Então, quando eu vejo que eu preciso realinhar a rota, se eu boto um barquinho no mar, um barco à vela, o que é importante? Eu vou ter que mudar a vela de acordo com o sentido do vento. E isso aqui me ajuda nisso. Então, não significa que é só para a criança pirracenta, mas significa que como ele tem verdinho, ele vai ter coisas mais de matinho. E aqui, ó, se ele tem um coração, ele é muito para a nossa parte emocional. E eu adoro usar o Steady aqui no meio do peito, que esse chakra é o nosso chakra da cor verde, que é o nosso chakra do equilíbrio.
Nós temos 3 chakras superiores, 3 chakras inferiores e esse está no meio, no caminho do meio. Então eu adoro usar ele aqui, coloco na mão, faço uma inalação consciente para receber a frequência, a potência e a coerência desse óleo. Mas para as crianças, quando elas estão pirracentas, não quero fazer lição, não quero tomar banho, vem aqui, querido, faz um carinho, lava o pé da criança, não vai passar rolão no pé sujo. Ou se o pezinho estiver sujo, eu vou lhe dar uma dica, até para bebê, quando você quer usar. Você aplica na sua mão e da sua mão você aplica no pezinho da criança. Porque vocês estão percebendo que se eu apliquei um olhinho aqui, eu não vou passar outro por cima, porque senão eu vou contaminar esse rolão com o olhinho que estava aqui. Então é importante a gente ter esse cuidado e eu quero que vocês saibam que isso aqui é feito numa diluição extremamente segura para que a gente use nas crianças a partir de 1 ano de idade. Mas com menos de 1 ano de idade pode usar. Você imagina que isso aqui já está diluído. E daí eu aplico na minha mão, eu já diluí mais um pouco. E aí eu aplico no pezinho do bebê. Tranquilo, gente. Posso usar com equilíbrio, a gente pode tudo, tá bom? E aí, até aqui eu falei de 6 rolãozinhos. Porque até então o Kit Kids, quando ele foi lançado, foi com esses 6 rolãozinhos. Mas eles sentiram a necessidade, e esse é um olhinho novo e eu uso bastante, que é o olhinho chamado Tamer. E vamos lembrar de novo, ele não tem um corpinho, se tem um corpinho ele cuida mais da parte física, não é da parte emocional, da parte mental do meu cérebro. E o Tamer, ele surgiu muito pela questão da digestão. Então, um bebezinho com cólica, um bebezinho que está enjoadinho, você pode usar, ele é maravilhoso. Mas eu uso muito para mim, para a digestão das emoções da nossa vida. Obrigada do coração. Então, sabe aquela coisa que você ouviu e você falou, nossa, não me caiu bem? E o que eu ensino para as pessoas sempre? Quando você não engoliu alguma coisa, é importante a gente digerir. E digerir não é ruminar. Digerir, eu preciso digerir para conseguir eliminar. Então, é importante eu estar refletindo sobre aquela situação e aí que um mentor de qualidade de vida vai te ajudar, porque tem processos para isso. E é importante a gente digerir essa situação para poder eliminar aquilo lá, para poder ver com mais leveza e ressignificar aquilo lá. Então, para a criança, a gente pode usar, ele é igual ao Zengest? Não é, gente. Porque vai ter outra química aqui, porque tem outros óleos. Porque se fosse igual ao Zengest, eles faziam uma outra diluição do Zengest e colocavam aqui. O Zengest tem especiarias e esse aqui é uma outra química. Então não fique simplesmente por essa comparação, né? Usando uma tabelinha comparativa, vamos entender o que está aqui. Então o Tamer, tudo que eu quiser de digestão física, digestão emocional, eu devo usar o Tamer. Bebezinho com cólica pode? Pode. Você vai aplicar na sua mão. Você põe um pouquinho de óleo de coco e vai fazer uma massaginha na barriga da criança. A gente deve fazer a massaginha no sentido horário sempre. Então imagina, desenha um relógio, põe o relógio assim e vai no sentido do relógio, faz aquela massaginha. E tá tudo bem você usar isso aqui, mesmo se for um bebê, mesmo se for uma criança com menos de 1 ano, porque, de novo, aqui já está numa diluição segura. E eu quero até abrir um parênteses para explicar para as pessoas o porquê a gente toma alguns cuidados com o bebê, com o recém-nascido ou com o bebê até 1 ano, porque o bebezinho tem muita gordura, um bebê gordinho. Um bebê é gordinho e o óleo essencial gosta da gordura. Então, eu pingar, por exemplo, uma gota de lavanda numa banheira para um bebê,
para ele vai ser muito. Por quê? Ele tem muita gordura. Óleo essencial adora gordura, a célula de gordura vai absorver aquele óleo essencial. Por isso que a gente usa as diluições seguras. Posso usar óleo essencial para beber? Devo usar óleo essencial para beber. Ontem eu estava conversando com uma professora de aromaterapia, foi super legal a conversa que a gente teve. Ela falou, gente, quando eu cheguei em casa, o primeiro banho que eu dei no meu filho em casa, eu usei o óleo essencial de lavanda. E tá tudo bem e é ótimo você sabendo usar. Então eu quero que vocês sintam-se seguros para usar o Kit Kids, seguros para usar os outros óleos essenciais. É só saber fazer a diluição certa. Bebezinho deve usar óleo essencial? Deve. Você quer acalmar o ambiente? Eu prefiro limpar a minha casa, desinfetar a minha casa com óleo essencial do que com qualquer outra coisa que vai gerar acúmulo tóxico. Então, para mim, é muito mais seguro eu limpar o chão da minha casa com água e OnGuard ou com água e óleo de eucalipto do que usar qualquer desinfetante. Isso para mim faz muito mais sentido. Para mim faz muito mais sentido eu deixar no difusor um óleo essencial que ele vai limpar realmente o ambiente, não só a energia, mas ele tem moléculas ali que são bactericidas naturais. Me faz muito mais sentido isso do que você colocar qualquer toxina naquele ambiente. Para mim faz muito mais sentido você usar um repelente natural, um óleo essencial que ele é de forma eficaz, repelente natural, do que botar spray que vai detetizar o ambiente. E quanto menos eu conseguir gerar uma carga tóxica para o meu organismo, mais ele consegue naturalmente se livrar das toxinas e naturalmente se dirigir para o estado que a gente chama de homeostasia. Esses dias eu vim ouvindo no rádio um médico falando, ele falou assim, gente, homeostasia nada mais é do que um estado de cura espontânea, porque o seu corpo é um milagre e ele está o tempo todo fazendo de tudo para te levar num estado de cura, de equilíbrio. E hoje eu estava pensando que eu estava assistindo um seriado, e é um seriado de médico, e eu falo, gente, como a gente é um milagre mesmo, que a moça teve um problema do rim, e dela teve que fazer todo um procedimento para o rim dela funcionar, e eu falo, gente, a gente não precisa pensar para o nosso rim funcionar, para o nosso pulmão funcionar, para o nosso oxigênio circular pelo nosso corpo. Então vamos honrar esse milagre ambulante usando o mínimo de toxicidade, o mínimo de sintético. Porque um óleo essencial, ele é biocompatível. A minha célula entende, a minha célula gosta. Então é uma coisa muito mais suave para entrar no meu organismo, que é diferente de um sintético. Gi, você está fazendo apologia de nunca usar sintético? Claro que não. Quando eu fui lá na dentista, a primeira coisa que eu falei, querida, bota anestesia, porque eu acho inconcebível passar dor nessa vida. Mas o que eu sou contra pode ser que eu tenha dor de cabeça, então vou tomar uma Neosaldina. Pode ser que eu fique mal e fique enjoado quando eu vou andar de carro, então eu vou me dopar com Dramin. Isso que eu sou contra. Porque daí você intoxica o seu organismo e a gente sabe que os sintéticos é difícil do organismo assimilar, ele entra de uma forma ativa, a gente chama, e você vai gerar uma sobrecarga. Então, deixa para usar um sintético, um químico, quando você precisar. Se você fizer isso, você vai ver que o seu corpo reage muito mais rápido. Então, eu espero que eu tenha inspirado as pessoas não só a conhecer mais a aromaterapia, mas também conhecer um pouquinho mais o que é o Kit Kids e entender que não é só para criança e que todo mundo merece ter um Kit Kids porque ele é totalmente diferente dos óleos que a gente tem. Eu espero que vocês tenham entendido que ele só tem o nome Kids porque eles são óleos seguros para a gente usar em crianças, com uma diluição segura para as crianças usarem,
Mas se você já foi kids, se você já foi criança um dia, é super legal você também ter um desse. Se você quiser a farmacologia dos olhos e a aula que eu falo, tintim por tintim, o que tem de ingrediente, como a gente usa, vai lá no YouTube do Gisele D'Angelo e lá você coloca Kit Kids que vai aparecer esse vídeo para você entender. Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital. Passou do meu tempo, desculpa. Eu espero que eu não tenha simplesmente roubado 5 minutos da sua vida. Eu espero que eu tenha acrescentado 5 minutos para a sua vida. E eu vim aqui, como toda quinta-feira, para inspirar você a entender que saúde é construção e que eu quero te ajudar nessa construção, para que ela seja uma construção bem planejada, bem fundamentada, porque saúde não vem de graça para ninguém. Eu sou a Gi do Espaço Energia Vital. Desejo que você tenha tido um lindo feriado, descansado ou alcançado aquilo que você queria para o dia de hoje. E eu vou ali agora fazer a minha sopinha, porque já deu uma esfriadinha e eu não vou comer nada muito pesado. E eu agi do Espaço Energia Vital. Desejo que você tenha uma linda vida. Para você eu invoco bênçãos de paz, amor, saúde, prosperidade, saúde, alegria, equilíbrio físico, mental e emocional e tudo mais o que você desejar. E agora para você eu digo tchau. Quer saber mais sobre os olhos? Só me chamar. Beijo, gente!